Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Hoje vou-vos falar de cerâmica e terminamos com doces. Sabe sempre bem. Pode passar. Sou eu que passo? Tem que apontar para este. Assim, para este. E passou demais. Eu acho que a nossa vida se compõe de 4 tempos. E todos eles são importantes. Podemos considerar que são diacrónicos e ou sincrónicos. Ou seja, que estão em comum ou que se sobrepõem. Há um tempo, que é aquele que eu considero mais importante, que é um tempo de ternura. Aquele que nós dedicamos à família e aos amigos. E que quão importante é este tempo. Mas há também um tempo de labor. Aquele que dedicamos, quem estuda, a estudar e quem tem uma profissão, à profissão. E esse também nos ocupa muito tempo. E há um tempo de lazer, que cada um ocupa como quer. Eu gosto de viajar e gosto imenso de descansar. Sabe sempre bem. No meio de tanto labor e de tanta ternura. E há, por fim, aquilo que eu chamo um tempo de plenitude. E aqui estive assim hesitante se lhe chamar de ânima, mas acho que a ânima, que a alma, está em qualquer um dos tempos. E esse tempo de plenitude que eu ocupo em investigar, é disso que vos venho falar. Eu tenho-me dedicado há muitos anos ao estudo da cerâmica, tantos como levo de casada, já vão 29 anos. E há um amor mais recente pelos alimentos e pela alimentação. Isto que eu chamo Sabores Cruzados deu origem a um blog que se chama dessa mesma forma. Vou-vos primeiro falar sobre a cerâmica. Se nós queremos conhecer os oleiros, e para mim o gosto pela investigação é o gosto por conhecer o homem, as peças fazem sentido porque foram feitas pelos homens, portanto temos que ler os documentos. E os documentos dão-nos o nome de oleiros, onde eles trabalham, o nome das peças, o custo das peças, enfim, fragmentos da vida dessas pessoas. Para sabermos mais, temos que juntar imagens. E os chineses dizem que as imagens valem mais do que 1000 palavras. Mas também é verdade que as imagens precisam de palavras para ser explicadas. E há algumas imagens que eu vos trago, mínimas, sobre o Minho, com uma incursão lá mais para o centro. Vejamos. Se vocês virem esta fotografia assim, olhando para ela, o que é que vos diz? Bois. Uma mulher e um jovem. Não é de agora, tem uns anos. E se conseguirem ver daí, até a data, 1958, Manhente, Barcelos. O que é que eles estão a fazer naquela estrutura redonda? Estão a trabalhar o barro. É barro que ali está. É o barro trabalhado desta forma com que se fazia, hoje já não, as pingadeiras ou as assadeiras em que nós comemos o cabrito, a vitela, o que vocês quiserem. E eu, por formação profissional e porque o barro dá um gosto completamente diferente à comida que não dá o pirex ou que não dá muito menos o inox, continuo a cozinhar nas assadeiras de barro. E o barro era preparado desta forma, com a pata do boi e os pés das pessoas, dentro de uma loque, uma estrutura que tem um nome de origem árabe, ou calco, e que estão completamente a desaparecer em Barcelos. Se alguém não estudar isto, não conseguimos interpretar esta imagem. Vejamos outra. Aqui. Impressionante, não é? É o modo como se transportava a louça. Reparem, mulher carregada de cântaros, aquilo chama-se uma molhada de cântaros, sobre a cabeça, ou entre a cabeça e a molhada de cântaros leva uma molhelha, que é um saco cheio de palha para o peso não cair com força sobre os seus ombros. Leva sobre a cabeça, há uma grande diferença entre homens e mulheres, para todas as outras que vocês conhecem. Não há homem nenhum que leve nada à cabeça, não fica bem a um homem. Nunca. O homem leva pousado, vamos ver casos mais atrás, sobre a cabeça leva a mulher. E uma mulher, a prumo, consegue com um homem.
Isso é o que me dizem em Barcelos. Mas a mulher sempre sobre a cabeça. Reparem que vai descalça. E reparem que estamos no inverno, leva um casaco. Reparem nas videiras, não têm folhas, portanto estamos em inverno. Faziam percursos enormes levando esta loiça. Estamos na zona de Oleiros, de Vila Verde, podia ser Barcelos. A mulher que vem atrás leva um cesto, porque as peças grandes vão em molhada, a que vem atrás leva textos dentro de cestos. E agora vamos até onde? Não muito longe, à Cruz de Pedra, em Guimarães. E vamos ver se isto passa. Não é isso que vos vou mostrar. Peço desculpa, vou-vos mostrar. Estas fotografias são do Centro Júnior, estão no arquivo Torre de Moncorvo. É também importante procurar pelo país todo onde é que há dados que podem ser importantes para os percebermos. Enfim, outra perspectiva. E agora vamos, sim, até Guimarães. Guimarães. Como é que se transportava a loiça da Cruz de Pedra até hoje onde temos o arranjo feito pela Maria Manuel Oliveira, ali em frente a São Francisco, às Carvalhas de São Francisco, onde antigamente se fazia a loiça? Transportava-se desta forma. Reparem, não leva à cabeça. Leva pousado sobre os ombros e vai com a cabeça completamente metida dentro daquela estrutura enorme que leva loiça. A roupa, reparem na roupa, está toda ela remendada, não é? Não havia lojas dos chineses para comprar roupa como hoje e a roupa durava muito tempo e às vezes eram mais os remendos do que a origem. A primeira fotografia é do início do século XX, a segunda de 1943. Mas há mais, um bocadinho mais longe. Vamos ver. Impressionante. O que a senhora leva sobre a cabeça tem 2/3 do seu tamanho em altura. É em Molelos, Viseu, e é também o transporte da loiça numa canastra, portanto um cesto diferente dos outros que vimos, coberto. Tudo isto tem uma técnica muito especial de utilização dos fios envolvendo toda esta loiça. E agora, até à régua, para vermos os oleiros de Bisalhães. Bisalhães fica em Vila Real. Para virem até à régua, estes oleiros faziam 20 a 25 quilómetros a pé, descalços, com os panelos à cabeça, como eles diziam. E reparem, a mulher atrás tem-no sobre a cabeça, o homem pousado aqui atrás, portanto não propriamente sobre a cabeça. Era um trabalho duríssimo e nós que gostamos, eu que gosto das artes, espero que se mantenham a beleza das peças, que as continuem a fazer, mas que lhes deem outras condições de vida e outra forma de fazer que não a dureza por estes caminhos fora, com os panelos às costas. Elas contam que muitas vezes escorregavam e lá se ia a loiça. E agora passemos ao uso das peças. Aqui temos uma bela moçoila, nos anos 1939, parada de gatinho, com um cântaro de louça preta à cabeça. É interessante porque a forma como se agarra, aquela onde ela tem a mão, chama-se uma embiga e que vem de umbigo. Os nossos oleiros atribuem à peça a asa, como se fosse uma ave, o embiga, como se fosse um umbigo. As peças têm cu. Portanto, há uma simbologia muito grande entre a terminologia do corpo humano ou dos animais com a terminologia das peças de barro. Aqui passamos já para o uso das peças. Repararem que a senhora está descalça, de novo. Usa um lenço à cabeça, o que é vulgar, e o banco dela, o dinheiro, o que poupou, está nas orelhas. É os brincos de ouro que se compravam com o pouco dinheiro que conseguiam juntar e que era o mielheiro, se houvesse uma doença, era isso que se começava por vender. Aqui mais próximo. E, terminando a cerâmica, dizer-vos que quando vocês veem estas peças nos museus, se as virem assim, sem eu vos contar estas histórias todas, não tem graça nenhuma às peças. Ou têm uma beleza que é a beleza estética, mas não conseguem perceber o homem e as mulheres que estiveram por trás destas peças até que ela chegou ao seu destino, que era o uso, e hoje, como já não têm em uso, é o uso que lhe é dado nos museus, que é poder-vos contar estas histórias. Entramos agora numa outra área que é
dos alimentos e alimentação. E vou falar-vos de codornos. Se alguém souber, não diz, mas imagino que a maior parte das pessoas não sabe o que são codornos. Eu também não sabia. Li e releio frequentemente o livro de cozinha da Infanta Dona Maria, escrito no século XVI, um livro de uma infanta portuguesa, que é um dos mais antigos livros conhecidos de culinária da Europa, e lá tem uma receita de peras ou codornos. E eu passava por ali, retia tacho, vasilhas, palavras que têm relacionadas com a cerâmica e não sabia o que eram os codornos. E ao dicionário também não me ajudava muito. Até que um dia, e o trabalho de campo é fundamental, encontrei-me com a Silvina Dourado, que conheço há muitos anos, em Cabeceiras de Basto, numa conversa ao sabor dos produtos que a terra dá, diz-me ela, e sabe a menina que também tem codornos? Codornos? Sim, sim, tenho codornos. E o que é que são codornos? Diz-me ela, são peras. E lá descobri eu que codornos são peras. São umas peras de inverno que não passam em nenhum dos nossos hipermercados porque o calibre não é o calibre indicado. É uma árvore que vem da época medieval. Encontro referências a codorneiros e codorneiras. Minhas senhoras, não sei se estão em maioria, mas a nível das árvores, quando dizemos codorneira, é porque é um codorneiro grande. As mulheres são sempre maiores que os homens. Quando dizemos uma carvalha, é porque é um carvalho grande. E a terra é feminino. Tirando esta à parte, dizer-vos que os codornos são uma pera muito dura. É uma pera roxa, mas rocha no sentido em que é verdadeira rocha. É mesmo dura. É uma pera que é difícil de comer crua. Como é que o povo a come? Como é que se come em Cabeceiras de Basto, em Montalegre, em Vieira do Minho? No Natal, e há imigrantes que vêm a pensar nos codornos, na ceia de Natal, depois da ceia, à noite, com a lareira acesa, os codornos são postos sobre a lareira, a casca sai, não é? Estão sob a brasa, e são metidas dentro de uma malga de vinho verde com açúcar e são comidos dessa forma. E depois pode ser feito também desta forma, peras bêbadas. Se não têm codorneiros no vosso jardim, plantem. Se têm, mantenham-nos. É tão importante salvarmos estas árvores que herdamos de tantos anos, que são extremamente doces, que não têm o calibre próprio para os hipermercados, mas que são nossos, que temos que preservar, que dão ótimas conservas. E, continuando a aguçar-vos o apetite, vou-vos falar de calondro. Calondro, já imagino que haja muitas pessoas que conheçam o que é calondro. Encontro referência a doce de calondro no livro de receitas e despesas da Infanta Dona Maria e encontro, por exemplo, no livro manuscrito de receitas da família Freitas do Amaral, que será a final do século XIX, início do século XX, uma receita de calondro. Até que lá descubro o que é calondro. E que vos posso dizer que tem o comprimento da minha cadela, 81 centímetros, qualquer coisa do género. O calondro é uma abóbora deste tamanho, que é excelente, diz-me a Maria de Lourdes Modesto, para fazer a abóbora cristalizada que nós usamos no bolo rei. E em Guimarães, desde há muito tempo, Faf, nesta zona, que é utilizado, e vou-vos mostrar aberta, tira-se-lhe as pevides e aquele farfalho todo que não serve para nada, com aquele utensílio, o ripador, e podem comprar no Ferreira da Cunha, aqui em Guimarães, com o ripador, passam sobre a abóbora, ela fica em fios como se fosse chila, fazem uma compota, normal, como outra qualquer, com este fio, e esta compota é... Esqueci-me de vos dizer uma coisa. A abóbora, o calondro, chama-se abóbora porqueira. E porquê é que se chama abóbora porqueira? Porque é enorme e era boa para dar aos porcos. Estas abóboras vendiam-se imenso no mercado, aqui em Guimarães, em Faf, estão cada vez mais a desaparecer. Portanto, se têm jardim, plantem calondros, façam doce de calondro, salvem esta gastronomia, porque é isso que nos distingue de muitos outros povos. Eu faço calondro. Não posso estar a provar a todos, mas... se alguns quiserem. E para que é que se utilizava o calondro? Utilizava-se no toucinho do céu. Hoje em dia, o toucinho do céu de Guimarães é feito com chila. Mas eu tenho uma receita da família de Aldão, Martins da Costa, em que é possível substituir o calondro
a Scila pelo Calondro. Portanto, era utilizado para fazer o toucinho de céu de Guimarães. E assim, entre cerâmica e alimentos e alimentação, eu termino, não aqui, termino antes desta, com que fugiu. Acho. Não, peço desculpa. Termino com um poema do Fernando Pessoa, Mensagem, que diz: triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, sem que um sonho, no erguer da asa, faça até mais rubra a brasa da lareira a abandonar. Não vos leio o resto. O que vos quero dizer é que na nossa vida não devemos estar à espera da sepultura. Devemos aplicar-nos em qualquer coisa, seja o que for. Eu tenho aplicado entre cerâmica e alimentos e alimentação. Obrigada.